E aí pessoal, tudo bem com vocês? A gente está estreando um novo quadro no nosso programa, que é o Boteco Parabucano. E a gente está, na verdade, estreando, mas não está estreando, né? Além de estar recebendo no nosso boteco o Beto, eu estou sendo recebido por ele na casa dele. O boteco está itinerante por enquanto, até a gente conseguir um lugar definitivo para fazer as nossas gravações. Beto, vou começar perguntando pra você, cara. Você já foi turismólogo e hoje Sou, é sou turismólogo. e hoje é historiador. E como é que foi passar de uma pessoa que não trabalha pra outra que não trabalha? Na verdade, eu passei de uma pessoa que nunca ia ficar rica para outra que definitivamente nunca ia nem conseguir se alimentar direito. É, eu, eu virei turismólogo por acaso, porque quando eu terminei a escola, eu fiz ET, que hoje é TEC, né? Fiz ET, fiz laboratório industrial, 6 meses, e depois fiz contabilidade uma semana. Tudo a ver. Contabilidade foi bem traumática essa uma semana. E aí eu precisava fazer algum curso técnico e tal. Eu queria fazer alguma coisa rápida, né, pra eu começar a trampar. E eu ganhei uma bolsa no antigo Colégio Anchieta. Ainda tem, né, o Colégio Anchieta. E aí eu ganhei essa bolsa tal, e tal. Alô, Colégio Anchieta, patrocina nós aí, ó, na humildade. E o que acontece é que não fechou uma turma do curso técnico de turismo. E aí, sei lá, acho que eu já tinha pago alguma coisa e tal. E aí os caras me chamaram lá e falaram, não fechou, né, essa turma, mas a gente pode oferecer para você um ano da faculdade de turismo pelo mesmo preço do curso técnico, né? E aí depois que passasse esse ano eu poderia tentar outras bolsas. E eu falei, tá, foda-se. Só que o curso de turismo era um bacharelado, eram 4 anos, uma coisa que eu não tinha me atentado ali no momento quando eu aceitei. E fiz o curso, né, tal, fiz um bacharelado e me tornei turismólogo. Depois eu sempre consegui a bolsa, né, fazia as provinhas lá, sempre conseguia a bolsa, pagava, acho que o valor do curso era, sei lá, R$ 500 e eu pagava tipo 110, assim, então valia muito a pena fazer. E era o curso da faculdade Anchieta era o segundo melhor do estado de São Paulo, assim, era impressionante, assim, a nota que a gente conseguiu, a gente, né, mas enfim, a galera conseguiu no MEC lá, só perdia para Anhembi Morumbi. E aí eu fui ficando e eu consegui fazer estágios e fui trabalhando na área. Mas eu sempre me interessei muito por história, assim, sempre foi a minha matéria preferida na escola, tal. E depois anos que eu já estava trabalhando na área, assim, anos mesmo, acho que comecei a trabalhar na área em 2006. Em 2006 eu comecei a trabalhar na área. Quando foi 2011 eu resolvi, vou fazer, já estava com uma posição legal, né, na área, tinha tempo, eu falei, vou fazer outro curso porque eu queria fazer. E aí eu fiz o curso de História. Naquele momento eu não tinha objetivo de ser professor, só queria fazer o curso. Mas aí conforme fui fazendo o curso e tal, fui cada vez me apaixonando mais por historiografia, todo esse lance, a parada de ensinar e tal. E aí em 2012 eu prestei o concurso, né, para ser professor do estado e passei, né? E aí... Não é fácil o curso pra professor, né, velho? Hã? Não é fácil. Não é fácil não. Não é fácil. Assim, o do estado é um pouco mais fácil do que da prefeitura de São Paulo, por exemplo, que é bem mais disputado, mas é um concurso bem disputado. Então, eu passei no concurso, aí o concurso só me chamou em 2014, que aí foi quando eu larguei, né, o turismo para ser professor, assim. E aí, assim, já sabia, fiz tipo um voto franciscano, né? Porque Já tinha feito um antes, né? já tinha feito antes. Mas assim, era a época que eu trabalhei na área de turismo foi uma época muito boa, né? De 2006 até 2013, 2014 foi uma época muito boa. Mesmo tendo em 2008, a gente teve, né, a crise e tal, então eu trabalhava numa agência em 2008. Pra quem não lembra, né, teve a grande crise mais recente do capitalismo, que a gente não saiu ainda. Mas assim, em 2008 teve uma crise muito grande. Eu trabalhava numa agência que era praticamente só de pacotes internacionais. E assim, a agência quebrou. Caramba. Assim, nem recebi grana nem nada na época lá. Saí com a mão na frente e outra atrás.
Mas aí logo voltei para a área porque o turismo nacional cresceu muito nessa época, assim, posterior a 2009, 2010, a gente voltou a crescer bastante. Pô, o nosso começou a voltar pra terrinha, visitar os parentes. Porra, né? Já era um movimento que já vinha, mas acho que com o dólar assim, disparando, né? Mesmo quem não tinha planos de, sei lá, de ir para Recife e tal, acabou tendo que ir para Recife, né? Porque o dólar estava super alto. E aí bem nessa época eu estava trabalhando na área. E aí em 2014, quando eu saí, eu já estava já numa posição da hora, assim, na área e tal. Mas aí eu queria ser professor, né? Assim, cada louco tava ganhando dinheiro, eu resolvi parar de ganhar. Cada louco coçou loucura e eu queria, daí aí vim, tô na mesma escola desde então, desde 2014, tô aqui no Ademar Antônio Prado, que é aqui no Veracruz, pertinho de onde eu moro, que tem todo esse rolê de trabalhar perto, que era o que eu queria, né? Assim, que, pô, era 40 minutos daqui, né, de moto, 40 minutos de moto. Então vocês imaginam para ir de busão ou qualquer outro meio de locomoção. Isso para você foi um avanço pessoal, né? Porque você passou de turismólogo para historiador. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, mas já emendando com o seu canal no YouTube, o canal do Betão, assistam. Vou deixar o link do canal também na descrição do vídeo. E parece que foi um processo, né? Um passou pro outro. Cara, assim, quando eu me tornei professor... Bom, isso é meio complicado. Ninguém se torna professor. Você está sempre num processo de se tornar, né? Acho que só um cara muito foda que... Não, eu cheguei aqui e eu não mudo mais. Ou muito idiota, né? Também. Ou o cara é muito foda ou muito idiota. Ou os dois. Ou os dois. Vai dizer que não vai mudar. Mas quando eu comecei a dar aula... eu era muito engessado com o que tinha na escola. Então, assim, como todos sabem, escolas estaduais são escolas com... Se tiver lousa e giz, velho, já tá ótimo, hein? Já. Tá bom já. O lugar para as crianças sentar, então, tá, meu Deus do céu. E por muito, assim, não por muito tempo, mas assim, acho que o primeiro ano que eu dei aula, eu fui muito refém do que os outros colegas faziam, do que a escola tinha para oferecer e tal. E foi isso. Então eu trabalhava muito com livro didático, trabalhava muito com texto na lousa e tal. E isso é uma bosta, né? Assim, porque foi como eu tive aulas, né? E não gostava, né? Ninguém gosta. E conforme o tempo foi passando, e eu fui criando uma forma de lecionar e tal, eu fui mudando isso. E uma das coisas que eu mudei foi, pra mim, né? Fazia muito sentido usar o WhatsApp para passar matéria para os alunos, né? Então eu comecei a passar os textos por WhatsApp. Funcionou super bem. E depois eu comecei a procurar vídeos, porque aí como eu tinha o WhatsApp, aí podia passar qualquer coisa, né? Podia mandar um vídeo, podia mandar um documentário e tal. E eu comecei a perceber que a maioria dos vídeos que eu via eram simplesmente professores falando na frente do celular. Que era exatamente o que eu fazia em sala de aula. Então, para que eu vou mandar esse vídeo, sendo que é o que eu já faço em sala de aula? Sim. E, na minha opinião, muito melhor, porque eu faço piada, eu conheço os alunos, então, algum assunto, eu sou um aluno, sou outro, e vou chamando a atenção e tal. E o cara que está gravando o vídeo, ele não vai ter essa interação com os alunos. Então, eu queria vídeos que, de fato, entretessem os caras para que eles vissem, né? Porque senão eles não vão ver, simples assim. E aí, tem vários canais que trabalham com vídeos desse tipo, nostalgia, tem vários vídeos muito bons sobre histórias e tal. Tem leitura obrigatória, que eu gosto bastante. Enfim, tem vários canais de história, mas tinha assuntos específicos que, obviamente, o cara não dá conta de falar de tudo, né? E aí eu comecei a pensar em preparar eu mesmo esses vídeos, né? E aí eu comecei a pensar em produzir esses vídeos desse jeito que eu achava que iria chamar mais a atenção dos alunos, com bastante imagem, inserção de imagem bastante, inserção de outros vídeos e tal, e com uma linguagem que simplifique o conhecimento para eles, né? Sei lá, usando gíria mesmo, enfim, simplificar a parada para que fique mais fácil deles entenderem. Então por isso eu comecei a fazer os vídeos. Isso foi em 2017, mais ou menos, eu fiz aqueles vídeos sobre a Primeira Guerra e tal. E alguns não outros. Terminou, né? Não terminei a série. Em 2020 eu terminasse a série.
E depois eu dei uma parada, assim, porque dá muito trabalho, né, tal, fazer isso e tal. E voltei esse ano a fazer vídeos. Só que aí, esse ano eu já voltei com um pensamento um pouco diferente, né? Fiz vídeos sobre história, mas eu pretendo fazer vídeos, como eu fiz um vídeo recentemente sobre o AI-5. Então são 10 minutos falando só sobre o AI-5. E aí eu acho que esse é um nicho que eu gosto mais, porque eu vou falar bastante sobre um assunto específico. E eu acho que é o que falta, assim, porque se você procurar, tem vídeos sobre ditadura, tem muitos vídeos sobre ditadura. Mas explicar ali, ó, como que se deu o AI-5, né? Como que chegaram até o AI-5, tem muito poucos, né? Assim, vão falar en passant sobre o assunto. Então, eu pretendo ter esses vídeos mais específicos e falar sobre política, né? Acho que, como anarquista e tal, eu acho que tem pouquíssimos canais que falam sobre anarquia e tal, nesse sentido de comentar as notícias e o que tá rolando a partir de uma visão anarquista. E aí eu quero fazer isso, assim, é o que eu tenho vontade de fazer, o que eu gosto de fazer hoje, né? É interessante isso que você falou de fazer coisas diferentes, de falar mais especificamente de alguns assuntos na história. Eu lembrei que eu tenho um livro, 1888, do Laurentino Gomes. Laurentino Gomes, isso. Esse já não é o melhor dele. Não é historiador, mas... Não, mas é que... E assim, não é de história, mas o que é interessante, não só nesse, tem o 1822, o 1838... O 1808 foi o primeiro que eu li, inclusive. É maravilhoso. Que conta como Dom João VI enganou Napoleão. Assim, é o único cara que venceu Napoleão, né? Não, então, e é isso que é maravilhoso, porque os livros tradicionais de história não contam essas nuances. E eu acho que é um pouco isso que você quer fazer também, né? Com o AI-5, por exemplo. Assim, dizer que não conta é injusto. Conta. Só que os historiadores, diferentes, o Laurentino Gomes é um jornalista. Então, ele sabe contar uma história. E, normalmente, os historiadores que produzem os livros, eles não são professores, eles são pesquisadores. Então, eles têm uma relação diferente com isso, de contar a história, né? Então, nós somos historiadores generalistas, né, que somos professores e tal. Eu tenho que saber da pré-história até ontem, entendeu? Mas, assim, obviamente que eu não sei, né? Mas o que é principal para mim é saber como transmitir isso. Então, para um professor, o que é mais importante não é ter um puta conhecimento sobre cada aspecto historiográfico, embora isso seja importante, claro, mas é como passar isso, como mostrar isso. Os historiadores que produzem livros, eles são pesquisadores, então eles não têm esse compromisso, na real. Eles fazem uma pesquisa e têm que apresentar essa pesquisa. Então a gente vai ter ótimos livros com muitas informações, mas que não trazem... uma didática diferente, talvez? Não focam nesse tipo de coisa. Porque o lance do Laurentino Gomes, se você pegar a pesquisa que ele fez, é impecável. Assim, ele pesquisa ótimo, ele tem a fonte bibliográfica dele é muito boa. Mas um historiador dificilmente ia focar nas relações pessoais do Dom João, por exemplo. Dificilmente ia focar na Carlota Joaquina e nos amantes dela. Porque isso, para o que estava acontecendo naquele momento, é de fato secundário. Foda-se que ela, né, transava com os cavalariços e tal. Isso não interessa para a história. Mas interessa para quem está lendo. Porque há o lance da humanização daqueles personagens. Ó, são pessoas. Isso, tipo, chama mais, não só chama mais atenção, mas torna aquilo muito mais próximo. Quando você consegue se relacionar. Quando a gente fala de Dom Pedro I, Dom Pedro I saía, bebia, lutava capoeira. Era de nós, né? Era um cara, assim, muito melhor que o Dom Pedro II, é muito melhor que o Dom Pedro II. O Pedro II é um arrombado do caralho. Mas até isso, então, até tipo, quando eu vou falar de Império, lógico, né, assim, a gente não distrata, né, as figuras históricas, mas a gente traz pra realidade, ó. Dom Pedro II, diferente do pai dele, ele foi um cara criado para ser imperador. Então, óbvio que ele não ia fazer essas coisas, óbvio que ele ia ter uma visão aristocrática das coisas e tal. Você falou do canal e não é só o canal, né? Não é a única atividade que você exerce fora
as aulas que você ministra, né? Não, a gente... Foda, né? Ficar falando aí. Em terceira de pessoa. futebol, Parece político de esquerda, aqueles partidos bem nanico. Gente, então, eu participo, né, com mais uma porrada de gente de um... Não sei como chamar isso, mas a gente tem um quintal da Dona Cida, que é toda segunda-feira, assim, o Matoso faz questão, que tem alguma atividade, seja uma aula aberta, uma palestra, uma roda de conversa, no Parque Santo André, né, no Jardim Santo André, parque aqui onde eu moro, Jardim Santo André, que é bem a quebrada aqui da gente e tal, e que tanto traz pessoas para darem palestra para a galera daqui de graça e tal, o quintal é aberto, quanto quando a gente não arruma alguém importante para falar, fala a gente mesmo. Eu dei algumas aulas lá e a ideia, né, o Quintal da Dona Cida surgiu logo durante, foi após a eleição, né, 2018, aquela desgraça, e o Bruno e o Leandro, né, que são os caras que pensaram nisso, eles queriam trazer conhecimento para cá, assim, a gente percebe muito isso, que tem muita palestra de graça no centro, tem muita atividade cultural desse nível pro centro, mas não tem pra cá. E eles resolveram, né? O Leandro a casa dele tem um quintal grandão, e era o quintal que a molecada da rua ali brincava, né? Ele e os amigos dele. Resolveu abrir esse quintal para trazer tanto a gente, né, professores para falar, quanto pessoas importantes. O Leandro trabalha na Globo News. Ele é cinegrafista, então ele já trouxe vários jornalistas para falar lá, galera de segurança pública, assim, esse ano foi um ano maravilhoso, assim, trouxe muita gente foda. E a ideia é mudar o centro da política, do centro para a periferia, né? Assim, trazer para cá, que é onde a gente precisa mais. Acho que a galera do centro tem bastante acesso a muita coisa e a gente tem pouquíssimo acesso. Então, o Quintal da Dona Cida é essa possibilidade, não só, assim, sei lá, eu fazer uma palestra, do Bruno fazer uma palestra, ou enfim, qualquer outra pessoa a gente trazer, mas para que as pessoas falem, assim, as duas últimas aulas que eu ministrei lá foram muito boas, porque as pessoas de lá falaram, né, puderam falar, dar seus testemunhos e tal, e isso traz como a política pode ser real, de fato, e não uma parada distante de votar em alguém, mas de estar ali e participar dela. Então, o Quintal da Dona Cida tem Facebook, Instagram, tem WhatsApp e tal. A gente vai fazer ano que vem um canal também para poder postar as aulas, né? Assim, tem algumas aulas que eu postei no meu canal, mas a gente quer fazer um canal do Quintal para poder fazer tanto a transmissão ao vivo das aulas, quanto deixar lá pra galera poder assistir. E é só procurar nas redes sociais, vocês vão encontrar lá Quintal. Eu vou colocar. Enquanto a gente tá falando agora aqui, ó, tá aparecendo. Tá aparecendo em algum lugar aqui, desse lado aqui, ó. Tá aparecendo aqui. Eu vou colocar do outro só de raiva. Mas não tem como, porque é só desse lado que aparece. Eu ponho aqui, ó. Não, deixa eu ver. Aqui, acho que é aqui. Não lembro agora. Mas enfim, eu sou o único anarquista ali da galera e tal, mas a gente tem mas temos essa ideia conjunta de que, olha, isso aqui não é pra nós, não é pra eu fazer palestra, pra ser um negócio do Leandro, do Bruno ou do Igor que participa agora, de ninguém, é pra ser uma parada para as pessoas participarem, pra ser um espaço para qualquer um quiser fazer uma palestra, falar de um conhecimento que tem, fazer, e que outros lugares, né, possam ver aquele exemplo e reproduzir. Então tem um espaço de conhecimento. Tem um quintal da Dona Cida, mas um quintal de alguém em qualquer lugar, né? Um local para as pessoas se encontrarem, para as pessoas dividirem conhecimento. A gente está fazendo uma biblioteca também lá, a gente recebeu bastante doação de livro, então vamos montar uma biblioteca comunitária lá também. Então está crescendo esse projeto para se tornar um negócio muito maior, assim, e eu acho muito necessário, né? A periferia ela tem sido abandonada, né, pelos políticos, por todos os políticos de direita e esquerda, tem sido abandonada. Está na hora da periferia produzir política, né, e não só
receber ela de fora, mas a própria periferia produzir, sim. né, os seus líderes e tal. Eu acho isso foda, velho, porque normalmente quando o pessoal de esquerda fala assim, a gente tem que ir pra periferia, porque o Mano Brown tava certo, né? Nossa, o Mano Brown, nossa, que ódio. na semana da eleição, a pessoa adora falar isso. Só que o pessoal acha que aí eles vão pra periferia, vão pegar todo mundo e falar assim, nossa, eu vou agora dar o meu conhecimento pra vocês, e é muito... Quem parafraseia o Mano Brown, parafraseia errado ainda. Porque na verdade o que o Mano Brown falou é que a gente tem que ir pra aprender. Aprender com a periferia. Eu fiz um vídeo, vai estar também o card aqui, ó. Eu vou pôr na descrição. Manecard. Chama Por que Anarquismo 5, que eu falava justamente disso, né? Desse fetiche que uma galera tem de ir pra base. Não, tem que fazer a base e tal. O que é fazer a base, né? O arrombado. Porque, assim, fazer a base não é vir aqui na sessão de bairro aqui do Parque de São Rafael e querer falar. Assim, o trabalho de base é vir aqui e ajudar. Assim, ou você vem aqui ajudar, ou fica lá na puta que pariu, onde você vai lá fazer trabalho de base no seu bairro. Sim. Assim, a gente tem que vir pra fazer... Não é fazendo jabá do que a gente faz, mas sim também. É vir aqui, olha, a gente tá aqui com esse espaço aberto. Assim, e quem tá falando lá, sou eu que moro aqui, é o Bruno que mora lá. Assim, aí quando a gente traz gente de fora, essas pessoas de fora vêm para falar e para que as pessoas que moram aqui tenham acesso a esse conhecimento e possam conversar com esse conhecimento. É um espaço de diálogo, né? Porque, sei lá, dá 30, 40 pessoas e tal, e a gente sempre tenta, né? Nem sempre a gente consegue, mas a gente sempre tenta que a fala inicial tenha 40 minutos a 1 hora. Para que o resto do tempo seja, e aí, o que você acha? E aí? Tal, contribuam, né? A última aula que a gente fez foi muito boa por isso, porque foi o tempo todo, a gente parava, e aí, o que vocês acham? E aí as pessoas iam contribuindo. Com bastante interação. E as pessoas que vieram para fazer essas palestras, entre aspas, elas vieram com esse pensamento. Então, como veio uma que eu lembro muito bem, foram os jornalistas da Globo News que vieram falar de quando eles visitaram a Coreia do Norte, por exemplo. E o tempo todo eles estavam parando para que as pessoas perguntassem e tal. Até eles não prepararam nada, assim, tipo, chegou, sei lá, uns slides, nada. Chegaram lá, a gente foi para a Coreia do Norte, passou isso, passou um trecho e aí? E aí a gente ia conversando e construindo aquele conhecimento junto com todo mundo que estava lá e tal. Turismólogo, historiador, youtuber, membro do Quintal da Nascida, isso é tudo coisa de quem não tem preguiça de trabalhar, né? E a gente sabe que quem não tem preguiça de trabalhar nesse país é o nordestino. Exatamente. Né? Agora me fala um pouquinho das suas origens, eu sei que seus pais são lá de nós, né? A minha mãe é pernambucana. Na verdade, toda a família da minha mãe é de Pernambuco, a família do meu avô da Paraíba, porém o meu pai, né, do meu pai pra cá, são alagoanos. Meu pai veio cedo pra cá, ele veio 5 anos, se não me engano, mas vinha e voltava quando era novo, então ele era nordestino, aliás. Poucos caras são mais nordestinos do que meu pai foi. E mãe sempre, assim, sempre a cultura nordestina fez parte da nossa vida. Eu me identifico como nordestino, não como uma parada, sei lá, como a gente vê, sei lá, descendente de alemão, que a tataravó é alemã, mas o cara não tem cultura alemã. Ele só, minha tataravó veio pau no seu cu. O interesse de muito dessa galera é o passaporte europeu, né? Não falar que é brasileiro. Não falar que é brasileiro, mas é porque eu fui criado como uma criança nordestina, né? Assim, meus pais eram, então, tapioca no café da manhã, todo esse rolê, música, tudo isso, histórias que eu ouvia, tudo eram coisas de nordestino, então eu não posso dizer que é o tamanho da minha cabeça. A minha família foi muito assim também, porque a gente crescia todo mundo junto, ali a rua que eu morava era a Rua dos Paraíba, sim, né, lá no Alvarenga. Atual América do Sul, né? Não, hoje eu moro na América do Sul. Não. A Rua dos Paraíba é a Mário Alberto Marques. Isso, vai sim. Mas
ter crescido muito, eu fiquei até um pouco xenófobo. Pra mim, quem presta é nordestino, o resto não... Tem esse, eu não vou falar o nome, né? Tinha esse mecânico que morava, deve morar ainda, lá no bairro, que a gente teve um ano que a gente passou um final de ano com eles e tal. E não, era um começo de ano. E agora eu lembrei da história inteira. Era 25 de janeiro, aniversário de São Paulo. E aí foi tocar os Titãs, cara, alguma coisa assim, faz tempo isso. E aí, não sei o que, os paulistas e pá, né? E aí eles sentaram lá, meu, putaço, a pessoa tá... Aí, pô, que foi? Fulano, quase que eu falei não. Vai botar esses paulistas, porra, não faz nada, o paulista é uma merda. Tem gente que veio aqui construir essa porra, esses caras não prestam pra nada, paulista. Vai botar aí, ó, que música bosta, tal, falando dos Titãs. Então o cara virou um xenófobo ao contrário mesmo, tipo, odiar. Xenófobo do bem. Xenófobo do bem, que não gostava de paulista. Morava em São Paulo, mas falou, aqui nós que fez isso aqui e tal. Ele era baiano, inclusive. E tinha esse lance, não gostar de paulista. Assim, eu acho que ele não fazia nada, né? Não se relacionava, mas ele tinha esse lance de, não, o paulista não gosta de trabalhar não, nós que veio aqui pra construir o rolê e tal. A gente veio pra construir tudo aqui, né? Cultura, música... Tudo, né? Assim, assim, eu não tenho esse lance assim também de negar tudo e tal. Assim, embora a gente tenha que ter muitas ressalvas com relação aos bandeirantes, por exemplo, e tal, de fato a gente tem que entender que daquele jeito todo torto dos bandeirantes foi eles que transformaram o Brasil no tamanho que ele é, né? E tal. Mas os bandeirantes não eram esse modelo de paulista que a gente tem. Os bandeirantes eram misturas de índio, eram uns caras bastante toscos e tal. Diferente dessas famílias quatrocentonas que arrotam a paulistanês que nem existe. Ou neto de italiano, né? Que fala que não é brasileiro. Assim, a gente tem que entender que a galera que veio pra cá, né, italianos, toda essa galera veio fugindo de fome. Então eram pobres nos seus países que tiveram que fugir dos seus países para não morrer de fome. Uhum. Assim como a nossa família, né? A galera desceu pra cá, pra São Paulo, para construir São Paulo, mas por quê? Não estava tão bom lá. Senão, obviamente, a gente já foi pra lá, a gente sabe. Se eu pudesse ficar lá, ficava pra sempre. Então, é isso, assim, entender que... Eu acho que esse é o grande... Devia ser o grande ensinamento de uma cidade como São Paulo e outras cidades que tem muitos imigrantes, é que quem tá ali, não importa de onde veio a sua família, né? Todas vieram por um motivo, né? E o motivo é ter uma vida melhor. Então não importa se você é a terceira geração de italiano ou a primeira geração de baiano. Toda a família que está aqui, ela veio porque queria uma vida melhor. Então isso devia nos unir, não, né, nos afastar. Mas eu sou descendente de italiano. Pô, você mora em Sorocaba, sabe? Toma no seu cu. Eu sou descendente de paraibano. Eu sou... de pernambucano. Eu sou... Como eu faço, países nórdicos. Né? Paraíba tem. Pernambuco tem. Essa fita e tal. E eu tenho muito, acho, é foda falar orgulho quando a gente não construiu porra nenhuma, né? Nem eu nem você construímos nada daquela cultura lá. Mas a gente tem orgulho disso, né? De alguma forma tá refletida em mim, né? Tá refletida em você, dessa coisa que veio de lá, assim. E eu acho muito mais legal do que, sei lá, falar que eu sou... Porque eu sei que tem na minha família português, sei que tem na minha família holandês, sei que tem. Mas essas coisas não estão em mim, como é uma tapioca, como tá gostar de forró, como tá gostar de repente, gostar de poesia e tal. Isso tá em mim, né? De cantoria. Isso tá em mim, muito mais. Eu vou inventar agora que eu gosto de fado, sei lá. Eu gosto de fado. Você gosta de fado? É frescura pra caralho. Mas assim, não tá em mim, entendeu? Não tá, mesmo você que gosta, eu também não. Eu gosto pra caralho de rock. Mas não é minha cultura, eu gosto porque eu sou punk, eu gosto muito de punk, mas não é um bagulho que eu ouvia criança, não sei o que e tal. O que eu ouvia criança eram essas coisas. Então, eu acho que é muito mais... é muito mais real esse orgulho que a gente tem dessas coisas que fazem parte da nossa vida mesmo, né? Tá aqui com o chapeuzinho e isso tem um significado pra gente, não é só um enfeite.
realmente tem um significado e tal. Então, eu até fui enxerido porque eu não te avisei que eu ia colocar o chapeuzinho aqui, né? Mas tem, tá segurando o microfone aqui, ó. Mas tem essas coisas que a gente sabe por que tem, a gente sabe pra que era usado, sabe o significado. A gente vê um senhorzinho com isso, né? Em algum lugar a gente sabe o que significa aquilo, né? Que é aquela lembrança que o cara quer trazer e tal. Isso é muito mais importante do que o fulano afirmar que ele tem... eu consegui cidadania. Tá, legal, mas não é você, entendeu? Você não é italiano de verdade. Porque isso nem tá na sua cultura mais. Você já perdeu, né? Você já é muito mais brasileiro que italiano. Acho que as pessoas não compreendem isso, né? Agora puxa a latinha aí, que você deixou a lata guardada. Vamos tomar a saideira. Certo. E a última pergunta que eu vou fazer, eu pedi pra você responder de bate-pronto, sim ou não. Você falou que é anarquista, né? Sim. É isso? Obrigado, Se no dia da eleição sair uma pesquisa que o Bolsonaro e o Carlos Gianazzi estão empatados metade das intenções de voto, você deixa de viajar e justificar seu voto para ir votar? Não. Mesmo que tiver empatado? Não. É porque é esse o lance. Era pra responder de bate-pronto, mas não dá. Porque é esse o lance, assim, de verdade. O pessoal fala que os anarquistas não querem participar e tal, mas o lance é que a gente quer participar do todo. Né? Bom, a gente, né? É muito difícil falar pelos anarquistas, porque os anarquistas são muito diferentes, muito difusos e tal. Mas tem esse lance assim, entende? De fato, a gente teria ganho, né? Teria ganho se o Haddad tivesse ganho. A gente vê o que aconteceu na Bolívia recentemente. Com o Evo Morales. Com o Evo Morales. E a gente, assim, não sei se a gente teria ganho não, hein? Porque se a gente tem um exército do lado dos caras, se a gente tem a mídia do lado dos caras, se a gente tem, e aí a gente tem hoje uma parte do povo do lado dos caras, pra que a gente teria ganho? Então, pra mim é muito mais interessante entender por que as pessoas resolveram optar por esse projeto de país terrível e tal, do que votar, assim. Votar é só uma pequena parte do que eu posso fazer. E o lance, assim, pra mim, do mal menor, né? Assim, não é querendo bater no PT, mas já batendo, né? Ver o que o Costa tá fazendo na Bahia agora. Tá fechando escola, igual o Alckmin quis fechar aqui. O Camilo lá no Ceará tá passando uma reforma da Previdência pior estadual do que a do Dória aqui. E são do PT. Então, o que eu entendo como anarquista é que não importa quem você seja controlando uma máquina burguesa estatal, ou você faz o que a máquina burguesa estatal quer, ou não. Porque se alguma coisa, se a gente tem que tirar algum aprendizado desses últimos 4 anos, é que só está no poder quem a burguesia quer mesmo. Né? Porque quando ela quis... pela pedalada fiscal derruba o presidente, quando eles querem. Quando eles querem um processo totalmente viciado e sem provas, prende um ex-presidente, quando eles querem. Porque a FHC tem um instituto também, que também recebeu grana do Odebrecht e tá suave. Tem casa em Paris e tá suave. O Temer, com todos os lances que tem, assim, tá solto. Com o filho youtuber fazendo entrevista fazendo entrevista, que acho fofinho e tenho saudades. Isso aqui é a pior coisa, né? Saudades Temer. Enquanto foi possível, enquanto foi proveitoso, conciliaram pra caralho. 2 mandatos pro Lula, 80% de aprovação, a Dilma venceu 2 eleições, que tem que ficar claro isso e tal. Mas quando os caras não quiseram, foda-se todo... Atropelaram tudo, não tá nem aí. E aí, isso não é novidade, a gente teve isso com Getúlio, tanto de um lado quanto do outro. Getúlio, quando quis também, foi lá e foda-se as leis e virou ditador. Quando quiseram, fuderam o Getúlio lá em 54, fuderam o Jango em 61 e depois em 64. Então, isso vive acontecendo. Continuar acreditando nessas instituições é que, pra mim, é maluquice. Depois de tudo que aconteceu, o PT e os partidos de esquerda se organizarem para participar da eleição de 2018 como participaram, assim, isso que eu acho maluco. Assim, isso, se eu sou utópico, você é utópico, você é anarquista, porra, você é utópico, você acredita mesmo que eles vão deixar o Haddad ser presidente. Nem se ganha essa eleição, né? É isso aí, Beto, obrigado, querido. Tchim, tchim.
Obrigado por ter assistido até o final o nosso vídeo. Até a próxima. E é isso aí. Curte aí, eu não falei isso, né? Não. Curte aí, comenta, diz o que você achou do Beto, entra no canal dele. Por favor, tá no meu canal. E Com se essa cuidado. parte ficou ruim também, eu gravo em casa e passo por cima. É isso aí. Um abraço, galera. Até a próxima.